Existe uma palavra na vida desta mulher para as nossas vidas, amém? Você pode se colocar de pé, por favor? Da forma que você disse amém, você concordou. Vamos orar para que Deus fale poderosamente as nossas vidas. Pai, em o nome de Jesus, eis aqui a vida da tua filha. Ó Pai querido, e tudo aquilo que o Senhor, ó Pai querido, tem para as nossas vidas, através da vida dela, que venha, Senhor Deus, como uma semente. Ou melhor, Senhor Deus, que venha como uma flecha em nossos corações. E que os nossos corações, ó Pai querido, possam ser atingidos pela tua palavra, Senhor Deus, para que venha haver transformação, regeneração, para que haja, Senhor Deus, o mover do teu Espírito dentro de nós. Ó Pai querido, e que ao essa flecha acertar os nossos corações, que nós possamos, ó Pai querido, em o nome de Jesus, ó Pai, deixar, ó Pai querido, a tua palavra fluir dentro de nós, para que haja, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer fazer aí dentro de nós, através de nós e em nós, Senhor. Assim nós te louvamos, te bendizemos, e toda ação contrária, Senhor Deus, a este momento, nós decretamos a falência e anulamos, ó Pai querido, toda a atuação do inimigo, para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós te louvamos, em o nome de Jesus, e amém, e amém. Amém, glória a Deus. Você pode se sentar, senão eu vou começar a falar, senão fica de pé. Aleluia. Vocês sabiam que o sangue clama, sangue fala? Quem sabia disso aí? Levanta a mão. Ah não, Paulinho. Amém? O sangue fala, gente. Não estranha o que eu estou dizendo, não. Mas é uma verdade bíblica e que nós vamos aprender hoje na palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler uma história impactante. Quando eu estava lendo a minha Bíblia no meu devocional normal, na minha casa, o Senhor me tocou de uma forma diferente nessa palavra. E a gente tem feito lives todos os dias, às 10 horas, lá no meu Instagram, para nos preparar para essa conferência de volta ao jardim. E essa palavra, esse tema, nós falamos um pouco sobre ela, e foi assim uma das lives que eu mais recebi testemunho de pessoas que foram tocadas, pessoas que foram ali movidas pelo Espírito Santo, curadas no seu íntimo, entendimento foram abertos, porque a palavra tem poder, gente. A palavra de Deus, ela tem poder. E nós temos que crer nisso, mas crer com força. E quando a gente estiver lendo, aquilo tem que entrar dentro de nós com uma violência santa, de transformar mesmo a nossa mente, nossa forma de pensar, porque uma vez eu ouvi uma frase, é verdade, a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está ali presente. Começa a ler a Bíblia, chama o Espírito Santo para ficar do seu lado, depois você me conta. Você não vai ver que a Bíblia, ela parece que as palavras, elas saltam aos seus olhos e fala assim, meu Deus, isso não é uma palavra comum, isso aqui não é somente letras, o Senhor está falando algo pessoal comigo. Quem já viveu essa experiência? Porque a palavra de Deus, Jesus é o próprio verbo de Deus, Ele é a palavra. Então, quando nós abrimos a palavra, nós estamos ali com o Senhor. E a Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 4, vocês coloquem para mim, por favor. E você acompanhe comigo na sua Bíblia, se você trouxe aí, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 4, ok? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado?
E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? O meu retorno estava tão bom com o meu fone, que agora está longe, porque eu estou com outro microfone. Aí parece que eu estou gritando no ouvido de vocês. Tá bom, gente? Aleluia, glória a Deus. Aí, vamos lá. E aí nós lemos uma história muito forte, porque nós vemos ali no contexto, Adão e Eva foram expulsos do jardim, já não estavam mais ali no jardim da presença do Senhor. Eles foram expulsos e a Bíblia fala que o Senhor declara ali, né, o que seria a sentença da mulher, o que seria a sentença do homem. E depois disso, Adão e Eva, eles conceberam filhos. O primeiro foi Caim. E a Bíblia fala que ele cuidava, ele plantava. Ele era um agricultor ali, ele plantava frutas, né? Enquanto Abel foi o outro filho de Adão e Eva, ele era pastor de ovelhas. E o interessante é que eles vieram trazer uma oferta ao Senhor. Com certeza, essa atitude deles de trazer uma oferta ao Senhor era algo que eles repetiam e imitavam de ver o seu pai e sua mãe trazendo uma oferta ao Senhor. Porque, gente, o nosso Deus, Ele é um Deus geracional. Ele começa a trabalhar nos pais e Ele espera que os pais passem, inculquem na mente, na cabeça dos seus filhos, o buscar a Deus, o andar com Deus. Então, eles vêm também fazer essa oferta ao Senhor. Mas a Bíblia ela é muito detalhista em dizer que Caim, não sei se a sua Bíblia está escrita como a minha, você pode acompanhar ali também, diz que aconteceu que no fim de uns tempos, o que aconteceu? Ele trouxe ali, ele pegou o fruto da terra e ofertou ao Senhor. No fim de uns tempos. Mas a Bíblia também detalha que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e não só isso, e da gordura deste. Essa oferta, ela mostra para nós que a intencionalidade com que nós ofertamos ao Senhor conta muito. Muito. Porque a oferta todos nós fazemos ao Senhor, seja de dinheiro, seja com nossas vidas, seja trabalhando, servindo as crianças, servindo os adultos. Todos nós ofertamos ao Senhor. Mas sabe o que conta? Sabe o que pesa mesmo? Se essa oferta foi válida ou não? A intencionalidade. A intenção do seu coração em trazer essa oferta ao Senhor. Porque diante do Senhor não há nada oculto. Tudo está nu e patente aos olhos do Senhor. E a motivação é que diferencia as ofertas que o Senhor se agrada e as ofertas que o Senhor rejeita. E há uma tentação tão grande, irmãos, de sermos ativistas. Com todo mundo é assim, é só comigo. Há uma tentação tão grande de fazer muitas coisas para o Senhor, mas o fazer, o ofertar ao Senhor não pode nos roubar dele. O nosso coração tem que estar ali completo, inteiro diante do Senhor. E o ato de Abel separar aquela cria ali, aquela primeira cria para o Senhor, já estava revelando o coração dele de entregar o melhor para Deus. Enquanto Caim pegou ali nos fins dos tempos, deixa eu pegar aqui uns frutos aqui, deixa eu levar ao Senhor, porque eu aprendi que eu tenho que levar uma oferta ao Senhor. E aí, quando eles foram entregar, o Senhor se agradou da oferta de Abel. E não se agradou da de Caim. E isso fez com que Caim ficasse irado. A Bíblia fala que na hora, o semblante dele caiu. Na hora ele ficou triste. Ele não escondeu não, ele deixou perceber. E o Senhor vem e o confronta. Por que você está assim? Olha, vou te falar uma coisa. O pecado está diante de ti. Ele está batendo na sua porta. Mas é você que vai dizer não. É você que vai ter que barrar essa tentação.
Interessante que sempre o Senhor vem antes da gente cair, da gente tropeçar. O Senhor vem. Ele usa alguém, gente. Ele usa o teu irmão, Ele usa a tua irmã, Ele usa alguém no seu trabalho, alguém na sua casa, mas Ele te avisa antes. Olha, não é esse o caminho. Não é essa a escolha aí. Mas a ordem continua sendo a mesma. A nós, a mim, a você, cabe dominar o desejo contra nós mesmos. E aí no versículo 8, a Bíblia continua dizendo: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E eu quero te falar uma coisa. Sabia que o Senhor vai te perguntar: cadê o teu irmão que não está vindo na igreja? Uma vez eu ouvi o Antônio Cirilo falando, é verdade. Aí a gente pensa, aquela pessoa não está vindo, o problema é dela. Aquela pessoa está desanimada, o problema é dela. Quer pecar, que peque para lá. Não. O Senhor pergunta: cadê teu irmão que não está vindo? Parafraseando os nossos dias, né? Cadê aquele irmão que vinha contigo na igreja, não está aqui mais? E aí a gente tem a tendência de fazer como Caim. Aí eu tenho que tomar conta dele, ele é adulto, ele se vira. Não. O Senhor, Ele se importa e Ele gosta que a gente se importe também com os outros. E aí ele fala: não sou tutor do meu irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra até a mim. Vamos dizer a partir da a voz, vamos dizer junto? A voz do sangue de teu irmão clama da terra até a mim. E foi aí que a palavra saltou aos meus olhos. Eu disse: espera aí, o sangue tem uma voz? Tem. O sangue clama, o sangue fala. E aqui nós vemos que aconteceu um homicídio de uma pessoa inocente. Foi injusto a morte de Abel, não foi? Aquela morte injusta, aquele sangue derramado naquela terra, ele começou a clamar ao Senhor por justiça. O sangue clama, irmãos. Toda vez que alguém é assassinado de uma forma brutal, cruel, violenta, injusta, esse sangue que foi derramado, ele clama ao Senhor dia e noite. A pessoa foi enterrada, acabou ali, não tem mais nada da pessoa, o corpo dela já até acabou. Mas se foi uma morte injusta, se aquele sangue daquela pessoa foi derramado na terra, aquele sangue clama diante do Senhor, porque o sangue tem uma voz. O sangue tem uma voz. E isso é tão sério que o Senhor disse, quando estava passando as leis para o seu povo, lá em Números, capítulo, acho que 35, versículo 33, Números capítulo 35, versículo 33, o Senhor disse assim: olha, se o sangue for derramado na terra, por causa de um homicídio, aquela terra ela foi profanada, ela está impura agora. E não tem como purificar, a não ser que a pessoa que matou seja morta também. Isso é lá no Antigo Testamento. Porque o sangue diante do Senhor, ele é vida. Lembra quando Noé saiu da arca? E aí o Senhor ali mudou a ordem, porque até então o homem não comia carne, gente. Os animais não tinham como é hoje. Quando Noé sai da arca, o Senhor libera uma ordem. Olha, a partir de hoje, você pode comer carne, pode comer dos animais que se movem sobre a terra, e eles também. Mas eu te dou uma ordem: do sangue não comerás. Do sangue do animal você não vai comer, porque no sangue está a vida. E aquele que derramar sangue, eu cobrarei desse sangue, diz o Senhor a Noé. Então o sangue diante do Senhor, ele é muito importante, ele é muito sério. E lugares onde acontecem esses crimes brutais, essas injustiças, ali fica manchado, gente. Porque aquele sangue está clamando diante do Senhor.
Por isso, nós, como igreja, não podemos aceitar essas falas. Eu creio que aqui ninguém aceita e ninguém apoia essa fala feminista, essa fala dessa política corrompida sobre a mulher abortar até tantas semanas. Isso para nós, a gente não precisa nem comentar. Porque aquele sangue será cobrado diante do Senhor. Todas as pessoas, todas as crianças que foram abortadas, todas as pessoas que foram assassinadas injustamente por um crime, aquele sangue está agora mesmo clamando diante do Senhor por justiça. E eu lembro que eu não lembro qual ano foi. Eu tinha uma prima, gente, e ela vinha na igreja esporadicamente. Ela veio até aqui uma vez no Antônio Cirilo. E ela recebia muitas profecias. Tipo, o Senhor falava assim, de primeira pessoa com ela. Eu estou te livrando disso. Eu estou te livrando daquilo. Eu estou te livrando da morte. Eu estou te livrando da sepultura. Já viu essas profecias? Ela recebia muitas essas profecias. Mas não houve um consertar. Não houve um arrependimento de vida. E várias vezes ela foi cuidada, sabe, gente? Foram muitas pessoas de Deus que foram atrás, que visitaram, que tentaram dar estudo. E aí um tempo ela ficava na igreja, depois ela saía e ia para o mundão mesmo. E pecava, e se prostituía, se drogava. E aí lá na minha casa tem um parque de exposição. Outro dia eu estava fazendo live, aí estava tendo a festa do cavalo no parque de exposição. Só um parênteses, gente. Aí na festa do cavalo vai tocar o quê? Caipira, mas assim, raiz, né? Aí o pessoal entrava na live e falava assim, eu tô ouvindo um fundinho aí. Falei, gente, peraí, eu não coloquei um fundo caipira para nossa live, né? Bíblica, por favor. Porque minha casa fica muito perto do parque de exposição, gente, e a música dava para ouvir, assim, é muito alto, sabe? Aí é daquele jeito, sabe quando você mora perto de lugar de festa? E o pessoal me zoando na live. Eu lendo a Bíblia toda séria, eles achando que eu estava ouvindo moda caipira de fundo musical. Por favor, né, gente? Voltando à seriedade. E aí, estava tendo uma festa lá. E de manhã, gente, engraçado, eu estava numa angústia naquela noite. E na manhã seguinte, quando eu pego meu celular, eu vou olhar nos status lá do WhatsApp, uma conhecida minha colocou assim, luto o nome dessa pessoa. Eu falei, o quê? Ela é minha prima. Gente, aí eu corri, fui procurar saber o que aconteceu. E fui lá na casa da irmã dela, onde ela ficava. E ela foi assassinada, gente, naquela festa, por um homem, de uma forma muito brutal mesmo. E sabe o que é mais assim assustador? Não escandaliza não, sabe? Quando esse homem foi preso e tudo, ele afirmava, pastora, ele afirmava assim, eu não fiz nada, eu não me lembro de nada. Ele afirmava assim, eu não me lembro, eu não matei essa mulher não. E às vezes a gente não pode esquecer que o mundo espiritual, ele é mais real do que isso aqui. É porque a gente está vendo uns aos outros, a gente pensa que esse aqui que é o real. O mundo espiritual, ele está em ativa o tempo todo. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Tudo isso manda decretos, proclamam coisas ao mundo espiritual. E infelizmente, ela morreu. E eu lembro que eu senti na mesma hora, quando eu vi a foto do lugar, e eu vi o sangue dela derramado, tadinha, ela era mais nova do que eu. Na mesma hora eu lembrei, falei assim, esse lugar, ele foi profanado. Esse sangue está clamando diante do Senhor. Não menospreze, gente, o mundo espiritual é muito sério. O mundo espiritual é muito sério. Tem muitas pessoas que vão deixando o coração se esfriar de tal maneira. O pecado, ele é perigoso porque ele vai deixando o coração duro. Ele vai ficando tão duro, que a gente começa a pensar que, não tem nada a ver fazer isso. Não tem nada a ver. Eu estou buscando a Deus do meu jeito, na minha casa mesmo. Não preciso ficar igual esse povo, esses crentes bitolados, não. O mundo espiritual é real. Infelizmente, eu sou testemunho de um caso triste. Mas um caso verídico que comprova as leis espirituais.
Eu vi várias vezes, eu estava perto dela, ela recebendo profecias que o Senhor a estava livrando da morte. Mas a gente precisa fazer escolhas. A gente precisa tomar decisão, gente. O Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo age entre nós, mas chega uma hora que tem que ter uma resposta. Tem que ter uma resposta da nossa parte. E não quer dizer que essa resposta vai ser fácil, vai ser leve. Tem hora que renunciar é difícil. No começo, então, quando você está começando a caminhar com Jesus, é mais difícil mesmo. Porque você pensa, ai, que vontade de fazer aquilo, que vontade de ir naquela festa, né? Assim, no começo é difícil. Tem gente que se converte com violência e já fica apaixonada, por Jesus. Mas tem gente que é um processo, não é? Mas isso, uma coisa não anula a outra. Então tem que ter uma posição assim, firme. Sabe, Senhor, minha carne está balançando aqui, mas eu quero o Senhor. Isso não é brincadeira, isso é sério. E toda vez que eu passo lá naquele lugar, que é perto da minha casa, eu sinto, gente, eu sinto o sangue dela clamando. Eu falei, eu sei que esse sangue está clamando diante do Senhor. E tenho pena de quem participa daquelas festas, porque aquele lugar foi manchado. Foi manchado e eu tenho certeza que foi aberto um acesso ali a demônios. Como eu disse para vocês, o rapaz, ele afirma que ele não lembra de nada. Vocês acham que ele foi usado por quem? Então o sangue clama. Sangue derramado injustamente, como esse caso que eu te contei, está diante do Senhor, clamando por justiça. E o Senhor ouve, viu? A Bíblia fala, lá em Apocalipse, eu acho que eu não anotei, mas eu estou lembrando aqui, o Senhor, quando Ele se lembra dos mártires. O sangue de cada pessoa que morreu por Jesus, tem alguma oração mais poderosa do que esse sangue, irmãos? Tem alguma intercessão mais poderosa do que essas pessoas que morreram por causa da palavra? Não pense que esse clamor não é efetivo diante do Senhor. Ele tem muito poder, muito poder. Porque o sangue daqueles que foram derramados por causa de Jesus, eles estão lá enchendo as taças para que a justiça de Deus seja manifesta na terra. O sangue de Abel, ele clama por justiça. Ele clama pela justiça de Deus, assim como tantas outras pessoas que nós conhecemos, que foram ceifadas da terra de uma forma injusta, de uma forma violenta. Esse sangue clama por justiça diante de Deus. E eu quero te dizer uma coisa. Se o sangue de Abel, se o sangue de pessoas inocentes, mortas injustamente, tem uma voz e clama diante de Deus, a Bíblia fala que o sangue de Jesus, ele grita, ele fala mais alto do que o sangue de Abel. Aleluia! Abra sua Bíblia. Lá em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 12, perdão. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Hebreus capítulo 12, versículo 24, por favor. Amém? Vocês acharam aí? Hebreus capítulo 12, versículo 24 diz assim: E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Outras versões diz que o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. Enquanto o sangue de Abel clamava, gritava, falava, pedia a Deus por justiça, o sangue de Jesus, agora mesmo, o sangue que foi derramado naquela cruz, naquele sacrifício, ele está diante do Senhor, clamando por misericórdia, por graça, por perdão. O sangue de Jesus fala mais alto.
E o sangue de Jesus, ele é tão poderoso. Se o sangue de humanos que eu acabei de dizer aqui para você está clamando diante de Deus, eu quero te provar agora, te mostrar o que o sangue de Jesus está agora realizando em nosso meio. O que o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículo 13. Agora eu preciso que vocês abram comigo. Efésios capítulo 2, versículo 13. Que o sangue de Jesus, ele tem poder para nos aproximar de Deus. Diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 13. Bora. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus, ele tem o poder de nos aproximar de Deus. Não importa o quão longe você foi, não importa o quão longe você está agora da presença de Deus, o sangue de Cristo, ele nos aproxima de Deus. Ele tem poder para fazer isso. Porque quando o Senhor se entregou naquela cruz, e o sangue dele foi derramado na terra, aquele sangue inocente, aquele sangue puro, sem mácula, ele começou desde aquele dia, até esse exato momento, a clamar diante do trono do Senhor. E ele nos dá livre acesso e nos aproxima do Pai. O sangue de Jesus, que fala mais alto, ele tem o poder de nos purificar. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14 diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aquele sangue que foi derramado lá no Calvário, ele purifica as nossas vidas. Ele limpa, ele purifica da nossa consciência morta, das nossas obras mortas. Por isso a gente é diferente, a gente é transformado. E a gente consegue perceber e sentir que essa mudança que aconteceu, essa purificação não veio de nós, mas veio de algo que aconteceu com a gente. É o poder do sangue de Jesus sobre nós. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz que o sangue de Jesus nos liberta do pecado. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu nos libertou dos nossos pecados. Deixa eu te falar uma coisa. Essa libertação dos pecados, a gente pensa, o Senhor me perdoou dos pecados, mas agora eu vou continuar nessa luta aqui. E, meu Deus, deixa eu te falar, o sangue de Jesus, ele nos libertou do poder do pecado. Ele te libertou do poder opressor do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos tropeçar, sim, mas nós não somos mais obrigados a tropeçar. É diferente. Nós somos libertos desse poder que estava sobre nós. Por isso a gente era escravo. Tinha um poder que imperava sobre nós. E a gente fazia as coisas sem perceber. Escravos muito obedientes do pecado. Mas o sangue de Jesus nos libertou desse poder que estava sobre nós. Não somente da consequência do pecado, mas do poder do pecado também. Esse é o poder do sangue de Jesus que clama agora.
O sangue de Jesus, ele nos dá a vitória espiritual. Foi o que eu disse para vocês. Está aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Aqui João está descrevendo a vitória do povo de Deus com Jesus aqui, e ele diz no versículo 11: eles, pois, eu e você, todos aqueles que creem no Senhor, o venceram. Venceram quem? Venceram o mal, venceram o diabo, venceram o dragão que está descrito aqui. Eles o venceram por causa, aleluia, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, há uma vitória espiritual que nós temos por causa do sangue de Jesus. Todos nós enfrentamos batalhas espirituais. Alguns têm entendimento e outros aqui que estão aqui nem têm entendimento que enfrentam batalhas espirituais. Só sentem uma opressão, sentem um desânimo. Eu quero dizer, é uma batalha espiritual que você passa. E é pelo sangue do Cordeiro é que nós vencemos. É pelo sangue. Nós temos que clamar como aquelas senhoras lá do coque de oração. O sangue de Jesus tem poder. A gente tem que falar igual elas. A gente fica apanhando, ganhando um monte de flechada e fica lá. Muito docinho, sabe? Muito bonzinho. Eu estava conversando com uma pessoa aqui domingo e ela veio super abatida conversar comigo, dizendo que não está aguentando, está desanimando. E assim, coisas perigosas, sabe? Espíritos de suicídio mesmo, trabalhando naquela vida. Eu falei assim, filha, está na hora de você levantar e guerrear. Pega um versículo poderoso como esse, pega um outro versículo que fala do poder de Deus que está sobre a sua vida e começa a proclamar, começa a declarar. Começa a dizer em guerra mesmo, levanta. Às vezes na batalha não pode ser assim, uma oração muito doce, não. Tem hora que você tem que levantar e brigar mesmo. Quem te vê vai achar que você é doido, mas você tem que brigar. Ó, em nome de Jesus, deixa eu ser bem didático. O sangue de Jesus tem poder. Arreda Satanás, porque eu não tenho parte contigo. Ou então, pega a própria palavra. Olha, a Bíblia diz que eu te venci por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado lá na cruz. Então solta, arreda. Eu venci por causa do sangue do Cordeiro. Se o sangue de Abel clama até hoje diante de Deus, quanto mais o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem uma voz poderosa diante do trono. O sangue de Jesus nos justifica. Você sabe o que é ser justificado? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. Olha que palavra poderosa. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Continua. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pode continuar. Pois todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Foi o próprio Deus, pode ficar aí no 25, foi o próprio Deus que propôs que através do sangue de Jesus, nós fôssemos justificados. É como se estivéssemos diante de um juiz, de um tribunal, e a gente estava ali, gente, tinha nem como defender a gente. A gente estava literalmente condenado, cheio de dívida ali para pagar, que a gente não tinha condições, cheio de pecados, corrompidos, sem conhecimento de Deus, sem a glória de Deus.
Mas diante daquele juiz justo, reto, alguém tomou o nosso lugar naquele tribunal, pegou tudo que nos era de dívida, pagou em nosso lugar, e aquele juiz que era justo, reto, ele bateu o martelo e disse: você não tem culpa nenhuma. Você está justificado. Isso é maravilhoso. O sangue de Jesus nos justificou diante do Senhor Deus. Por causa do sangue do Cordeiro, nós não temos culpa enquanto nós nos mantemos neste lugar. Enquanto nós nos mantemos na fé, crendo na suficiência de Cristo, nós estamos diante de Deus em livre acesso, sem culpa alguma. Por isso que o apóstolo Paulo disse: quem levantará acusação contra nós? Quem nos acusará diante de Deus, se é Ele mesmo que nos justifica? Isso deveria estar a igreja inteira gritando, gente. Aleluia! Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Imagina a gente diante do tribunal do próprio Deus. O que a gente vai falar? Ai, Senhor, eu errei, mas eu não sabia. Eu acho que a gente ia ter tanto temor, medo mesmo, daquela presença santa, que a gente... não, eu estou condenado mesmo. Mas diante desse cenário, o Senhor tomou o nosso lugar, o Cordeiro tomou o nosso lugar. E aquele sangue que foi derramado na terra, clama diante do Senhor e nos mostra que somos justificados. Se o sangue de Abel clama até hoje, a Bíblia fala que o sangue de Jesus clama muito mais alto. Muito mais alto, muito mais alto. Aquela terra lá em Israel, que recebeu aquele sangue precioso, aquela terra clama diante do Senhor, gente. Agora. Porque ela bebeu daquele sangue. E ela clama diante do Senhor. E porque está clamando diante do Senhor, nós temos acesso a essas pequenas coisas que eu te falei. Porque a Bíblia é muito mais ampla no poder do sangue de Jesus. E eu quero te dizer mais uma vez: o sangue tem uma voz. E quando ele é derramado, ele não para de clamar. Quando o sangue de Jesus foi derramado, naquele dia, naquela hora da crucificação, ele não parou de clamar até hoje. Ele clamou por mim, ele clamou por você, que já recebeu a iluminação do Espírito, e continua clamando por todos aqueles que estão vindo. E eu queria agora que você se levantasse. E nós vamos clamar por esse sangue. Nós vamos usar esse acesso poderoso que nós temos diante do trono do Senhor agora. Nós vamos agora falar: Senhor, o sangue de Jesus está clamando aí agora. A terra que recebeu o sangue de Jesus está clamando. E nós vamos usar agora esse acesso, essa graça que nós temos, que o próprio Senhor nos deu. Amém? Aleluia. Se tem alguma situação na sua vida aí que está fechada, que está amarrada, se tem algo injusto que o homem ainda não julgou na sua vida, você tem uma causa injusta para ser resolvida, nós vamos clamar pelo sangue do justo Jesus. O sangue que libera misericórdia e libera a graça de Deus. O sangue de Abel não pediu por justiça? O Senhor Deus ouviu. E Ele fez justiça através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Ele recebeu toda a injustiça, todo o pecado. E através daquele sangue puro, hoje nós podemos receber misericórdia e graça. Coloca diante do Senhor agora as suas causas, a sua família. Nós vamos clamar por esse sangue poderoso. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui diante da Tua palavra, diante da Tua presença. O Senhor está aqui em nosso meio. O Teu Espírito está aqui pairando sobre nós, está movendo em cada um de nós. E nós vamos usar a Tua palavra, Senhor,
que diz que o teu sangue nos purifica, que o teu sangue nos justifica, que o teu sangue nos dá livre acesso, que o teu sangue nos dá vitória contra o mal, nas batalhas espirituais da nossa vida, que o teu sangue faz justiça por nós, Senhor. Nós invocamos o sangue do Cordeiro que nos dá a vitória contra todo o mal neste lugar. Invocamos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares. Invocamos o sangue do Cordeiro sobre, Pai, aquela pessoa que nós estamos orando, sobre aquele caso que nós estamos orando. Nós invocamos o sangue, clamamos pelo sangue do Cordeiro, que está clamando agora, porque ele foi derramado naquele lugar, Senhor. Oh, nós usamos essa voz poderosa que está clamando diante do trono agora ao nosso favor. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus nos liberta, o sangue de Jesus nos cura, o sangue de Jesus opera milagres e maravilhas em nosso meio. Oh, o sangue de Jesus, ele cura qualquer enfermidade. O sangue de Jesus agora, ele toca nas causas que não foram julgadas pelos homens nessa terra. O sangue do justo Jesus, ele viu, ele vê, ele ouve o clamor. Diante do Senhor não foi calado, diante do Senhor não parou de clamar o sangue que foi derramado. Mas a voz continua diante do trono nessa hora. Oh, Jesus maravilhoso. Nós clamamos por esse sangue sobre nós. Meu Deus. Jesus, Jesus. Espírito Santo da verdade. Que o sangue do Cordeiro agora liberte essa jovem que está aqui em nosso meio, que deseja andar com o Senhor, mas está presa, está amarrado ainda, Senhor, no mundo espiritual. Nós invocamos o sangue de Jesus sobre essa jovem agora, em nome de Jesus. Invocamos o sangue de Jesus agora sobre essa família, sobre essa pessoa que enfrenta essa enfermidade agora. Invocamos o sangue de Jesus sobre ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O sangue do Senhor fala mais alto aqui neste lugar. Fala mais alto de que toda injustiça, de que todo pecado, de que toda impureza, o sangue do Senhor fala mais alto, fala de coisas superiores. E nós recebemos esse sangue sobre nós essa noite. Em nome de Jesus. Nós selamos essa palavra com o sangue do Cordeiro, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Você recebe o sangue do Senhor sobre a sua vida? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode vir. Pastor Wanderson. Vi você mexendo, achei que era você. Bênção, bênção. Uma coisa que eu tenho comigo, sabe o que é? Deus não brinca de ser Deus, e nem o diabo de ser diabo. Nós precisamos vigiar mesmo, né? Por esse sangue maravilhoso que foi entregue por nós. Você foi abençoado? Porque eu fui. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero nessa noite, ó Deus, agradecer ao Senhor por tudo, meu Pai, por tudo que o Senhor nos disse aqui nessa noite. Obrigado, ó Pai querido, pelo dia do qual o Senhor nos concedeu. Senhor, meu Pai querido, se existe alguma necessidade sendo apresentada em Teu altar, ó Deus, eu peço que o Teu favor, ó Pai querido, alcance essa vida, Senhor, uma vez mais. Ó Pai querido, causa na justiça, Senhor Deus, enfermidades, famílias, ó Pai querido, à beira, ó Deus, do colapso, ó Senhor, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, atender esta necessidade, ó Deus, no tempo certo do Senhor para essa vida, porque no tempo certo do Senhor, sabemos, ó Pai querido, que é bênção para as nossas vidas, e nós, ó Pai querido, não nos desviaremos, ó Pai querido, dos Teus caminhos. Senhor, ó Deus, sobre toda e qualquer enfermidade, que a cura do Senhor repouse sobre essa vida, Senhor Deus, arrancando, ó Deus, todas as enfermidades, de qualquer natureza que ela for, ó Pai. Ó Deus, eu peço ao Senhor, ó Deus, uma vez mais, que dê ao Teu povo, ó Deus,
um restante de semana abençoado. Que a tua presença, Senhor Deus, seja com eles, aonde eles estiverem, ó Pai. E assim, meu Deus, que o teu grande e maravilhoso amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a vida da tua igreja, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.